Este é o Fantástico, que agora vai mostrar com exclusividade um esquema de corrupção envolvendo milhões de reais. Uma quadrilha que fraudava contratos de obras públicas e transportava malas de dinheiro vivo em jatinhos. Não parece, mas este asfalto é novo. Os moradores dessa área rural de Campo Formoso, a 500 quilômetros de Salvador, contam que os operários e as máquinas foram embora em setembro. A placa informa que as obras nesse trecho da BA-220 custaram 45 milhões de reais. Na comunidade quilombola de Laje dos Negros, onde a obra começa, o dinheiro investido parece ter derretido junto com a pista. Essa obra aqui é uma vergonha, moça, é uma vergonha, porque é muito dinheiro que saiu nessa obra para fazer bem feito e o pessoal disse que está bem feito, mas não está não. Em Lagoa do Porco, onde o trecho de 43 quilômetros termina, o resultado é o mesmo. Aqui, ó. Não, aqui não presta. De acordo com a investigação, essa é apenas uma de várias obras públicas superfaturadas por uma quadrilha que agia em todo o país. Aqui, ó. Tá, ó. Começando a buracar já. A estrada era totalmente de terra. Foi asfaltada para facilitar a conexão de 3 pequenos povoados com outras rodovias do estado, tornando mais rápido o deslocamento de mais de 10 mil moradores e o transporte de produtos agrícolas. A organização criminosa, segundo a Polícia Federal, ajustava editais, eliminava concorrentes e negociava o pagamento de propina. O dinheiro da corrupção era transportado em jatinhos entre os municípios onde eram feitos os contratos e Brasília. Aqui em Campo Formoso, só nos últimos 2 anos, o esquema recebeu quase 50 milhões de reais em recursos públicos, graças às emendas parlamentares. Nós aprofundamos e verificamos que naquelas obras foram de fato utilizados recursos provenientes de emendas parlamentares. O que a gente não consegue nesse momento afirmar é a participação de políticos na atuação criminosa, até porque a destinação das emendas é uma conduta lícita e prevista na legislação no Brasil hoje. O esquema foi descoberto graças a flagrantes como esse. Imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico mostram que dias antes da prisão da quadrilha, agentes da Polícia Federal monitoraram o embarque de 2 homens no aeroporto de Salvador. O empresário Alex Rezende Parente, de camisa branca, é apontado como um dos chefes da quadrilha. Ele é sócio da Alfa Pavimentações e Serviços de Construção Limitada, responsável pelo asfalto grudento de Campo Formoso. Quem o acompanha é o ex-coordenador na Bahia do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. Segundo a polícia, Lucas Maciel Lobão Vieira facilitava a aprovação de contratos do esquema. Quando o jatinho usado por Alex e Lobão pousou em Brasília, os dois foram surpreendidos pelos agentes. Na mochila, Alex levava 35 mil reais em espécie. Alegou que era para gastos pessoais na cidade. Você costuma andar com esse tanto de dinheiro aqui? É dinheiro que eu pagar as coisas. Mas nessa outra mala, Alex escondia 1,5 milhão de reais. Chegou a dizer que o valor seria usado para comprar máquinas agrícolas, mas não apresentou provas e o dinheiro foi apreendido. E você não tem contato de ninguém aqui para comprar, você só veio para pesquisar. É isso? Isso. Durante as buscas no avião, os policiais encontraram mais de 500 documentos. Uma planilha mostra que o grupo atuava em pelo menos 14 estados e que acumulava mais de 820 milhões de reais em contratos. A apreensão espalhou pânico entre integrantes do esquema. Este áudio mostra a preocupação de Geraldo Guedes de Santana Filho e Yuri dos Santos Bezerra, que trabalhavam para Alex e acabaram presos dias depois. Aí eu chamei Alex, perguntei, velho, vem cá, tá com alguma suspeita dele, velho? Eu não tenho certeza, mas vai ter uma caça às bruxas aí, entendeu?
Então eu já estou me precavendo. Papel impresso, documento salvo no computador, limpo tudo, viu? Porque diz que vem uma operação braba aí agora. Entendeu? Hoje tá com 3 trituradores trabalhando em tempo real. Você não tem noção. Os documentos foram triturados e a operação realmente aconteceu. Polícia Federal! Na última terça-feira, a Polícia Federal chegou assim na casa de um dos homens apontados como responsável pelo esquema. Segundo a polícia, o empresário José Marcos de Moura atua em Brasília, articulando a liberação de dinheiro que financia obras superfaturadas em vários estados, fraudando licitações e ainda pagando milhões de reais em propina. É dele um dos 3 aviões apreendidos na operação. Além das aeronaves, foram apreendidos 23 carros de luxo, 3 iates, 6 imóveis, joias e mais de 3 milhões de reais em espécie. Ao todo, 17 empresários, servidores públicos e vereadores são acusados de participar dessa organização criminosa que movimentou pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ítalo Moreira de Almeida, funcionário do governo de Tocantins, está foragido. Todos os outros foram presos. Um deles é o ex-secretário de governo do município baiano de Campo Formoso e vereador eleito, Francisco Nascimento, do União Brasil. Quando os policiais chegaram na casa dele, desesperado, Francisquinho, como é conhecido, jogou pela janela uma bolsa com mais de 200 mil reais em dinheiro vivo. O ex-secretário de Parcerias Público-Privadas de Tocantins, Claudinei Quarezemin, também foi preso acusado de receber propina. Em uma planilha, há informações sobre pagamento de propinas em Tocantins no valor de mais de 2,5 milhões de reais para uma única pessoa. Foram exatamente 12 meses, né? Ou seja, 1 ano de investigação para que fosse descortinada essa organização criminosa envolvendo aí diversos crimes em âmbito nacional. Segundo a polícia, o esquema funcionava a partir das emendas parlamentares, que usam recursos do orçamento da União. Deputados federais e senadores destinam verbas a estados, municípios e autarquias através dessas emendas. No caso da Estrada da Bahia, que mostramos aqui, emendas do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, repassaram milhões de reais para a Prefeitura de Campo Formoso, na Bahia, onde o prefeito Elmo Nascimento é irmão do deputado. A Prefeitura usou este dinheiro para fazer 2 licitações que foram manipuladas pela quadrilha. Segundo a investigação, funcionários públicos receberam propina para passar informações privilegiadas e ajudar a eliminar concorrentes da empresa Alfa Pavimentações Limitada, para que ela ganhasse as licitações. Parte do dinheiro que a Alfa recebeu da prefeitura foi desviada para outra empresa do grupo e depois para uma empresa fantasma, que fez pagamentos para a conta de pessoas indicadas pelos servidores que receberam propina. Mas, segundo as investigações, a empresa fantasma transferiu a maior parte dos valores que recebeu para peixarias e supermercados, que foram usados para lavar o dinheiro. Os valores eram colocados em malas e caixas e levados de avião também para pagar a propina. Nesse áudio, segundo a investigação, um interlocutor não identificado fala com Alex e Lobão sobre pagamento de propina em Brasília. E dá um retorno sobre aquela contribuição de 200 que vocês ficaram de fazer. Queria saber como será, porque eu tenho que monetizar aquilo na próxima segunda-feira em Brasília. A investigação realmente concluiu que alguém vai a Brasília, consegue essas emendas por ter acesso, e essas emendas pegam o princípio, e a partir daí é fraudada a licitação, o serviço é superfaturado. A Alfa Pavimentações Limitada, uma das empresas do esquema, foi contratada para asfaltar essa estradinha de apenas 8 quilômetros que liga Campo Formoso ao povoado de Limoeiro. A obra custou 12 milhões de reais e deveria ter sido concluída em novembro, mas ela continua desse jeito.
e não vimos por aqui nenhum sinal de trabalho. De acordo com a Polícia Federal, na licitação da estrada de Limoeiro, Francisco Nascimento, que é primo do prefeito da cidade, encaminhou para Alex Parente documentos confidenciais. Por WhatsApp, Francisquinho explica que tirou empresas concorrentes da disputa. Eu tirei uma e o pregoeiro outra. Alex também conversa com seu irmão e sócio, Fábio Parente. Fábio avisa que vai negociar com a única concorrente que sobrou e que tinha apresentado proposta melhor. Segundo a PF, a quadrilha pagou R$100 mil para que a empresa desistisse da concorrência. Nós estamos diante de uma organização criminosa que atuava de forma sistematizada, e contava com diversos braços operacionais. O grupo também utilizou documentos falsos para justificar pagamentos por serviços contratados pelo Denox e que não foram executados. Nossa equipe esteve em algumas cidades da Bahia, onde a quadrilha ganhou contratos para asfaltar ruas. Segundo a Polícia Federal, em Jequié, uma funcionária da prefeitura recebeu R$15 mil para liberar os pagamentos. Em outras cidades, os recursos eram pagos mesmo antes de as obras serem executadas. Essa fotografia é da pavimentação da rua 1º de Maio, na cidade de Juazeiro, mas foi usada para comprovar a obra numa rua na cidade de Rio Real. Quem ajudava a produzir os relatórios falsos era Lucas Lobão. Os investigadores afirmam que, enquanto foi servidor do Denox, ele recebeu dezenas de depósitos fracionados para favorecer o grupo. A Polícia Federal afirma que depois Lobão passou a atuar dentro das empresas. Nessa mensagem numa rede social, ele pede que um colega da construtora remova a localização, a data e horário de algumas fotos de obras. Tudo para não deixar pistas da falsificação. Em nota, o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, disse que a prefeitura conduz suas contratações dentro das melhores práticas e determinou uma investigação interna para apurar os supostos ilícitos. E a gente tem direito, né? Porque a gente paga muito imposto, a gente fraquinho, trabalha mas é tratado dessa forma. Nós cobra e não resolve. A Prefeitura de Jequié disse em nota que a servidora mencionada na reportagem foi exonerada de suas funções para que tenha plena oportunidade de apresentar sua defesa. Também foi instaurada uma sindicância interna para apurar responsabilidades e possíveis danos ao erário público. A defesa de Alex e Fábio Rezende Parente e também de Lucas Maciel Lobão Vieira alega que não teve acesso pleno aos autos e por isso não irá se manifestar sobre a operação. Os advogados de Geraldo Guedes Santana Filho e de Yuri dos Santos Bezerra negam a participação deles em qualquer dos ilícitos apontados na investigação. A defesa de Francisco Manuel do Nascimento Neto ainda está tomando conhecimento da operação e prefere não se posicionar neste momento. A defesa de Ítalo Moreira de Almeida, que está foragido, alega que ele é inocente, que a prisão preventiva foi contestada e que o caso será analisado dentro do devido processo legal. O advogado de Claudinei Quarezemin disse que ele vem colaborando para a elucidação do caso junto às autoridades competentes. Nós tentamos contato com a defesa de José Marcos de Moura, mas não tivemos retorno.